Você é muito bem-vindo, bem-vinda. Você que está vendo só a gravação, eu vou tirar amei isso. Eu vou tirar aqui o meu som, que tá bem gostosinho, mas talvez vai competir com a minha voz, então eu vou tirar. Deixa eu pausar aqui. Mas você é muito bem-vindo, bem-vinda. E eu quero declarar a graça de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua família. Que você possa viver o que Deus sonhou para você. Que você possa desfrutar de uma vida real, de uma vida com Cristo vivo, te fortalecendo, te inspirando, te direcionando, te trazendo revelação, clareza de coisas que talvez você ainda não sabe. Eu oro assim por mim e por você. Que o Senhor faça assim na nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre a importância de vigiar. É muito possível que você certamente ouviu na sua vida que aquele que serve a Jesus, ele deve vigiar e orar. E talvez você nem nunca pisou numa igreja, é muito provável que você já ouviu essa expressão, que a gente tem que vigiar e orar. E não é à toa, e de fato, nada na palavra, nada na Bíblia, ela é fora de contexto, ou fora de um objetivo muito claro. Sabe, nosso Deus, ele é muito lindo porque ele nos instrui a pensar, a raciocinar com a cabeça dele. Na prática, quando o Senhor nos ensina a palavra, quando ele deixou para nós um livro, quando ele deixou ali a tua palavra escrita num livro que depois se materializou na vida de Jesus, porque Jesus é o próprio verbo, ele é a própria palavra materializada. Quando isso se fez, é porque o objetivo de Deus é nos fazer raciocinar como ele. E não meramente de forma cognitiva, você me entende? Estou falando do ser integral, de pensar, sentir e agir conforme a palavra ensina. Então, é por causa disso que nada na Bíblia é à toa. Nada, absolutamente nada. Tudo que a Bíblia diz e até o que a Bíblia não diz, ela está trazendo para nós uma linha de raciocínio, uma forma de viver, uma forma de pensar, o que podemos chamar de cosmovisão, maneira com que enxergamos tudo, ou o óculos, a ótica com que a gente enxerga as coisas. E isso é fundamental porque isso muda tudo, isso muda como você e eu nos relacionamos na nossa vida diária. Isso muda o como a gente avalia se algo é adequado ou não para nós. É quando a gente pensa, sente e age biblicamente, isso vai fazer com que este filtro poderoso nos permita ter um nível de atenção diferente, um nível de intenção diferente. E essa palavra de hoje, ela está muito ligada a isso, ligada a entender o que é esse vigiar e estar pronto. Vigiar, estar constantemente alerta, ligado para aquilo que vier, para aquilo que me acontecer no meu dia a dia. Uma das coisas que a gente mais vive hoje como sociedade, como seres humanos, é uma alienação. Alienação é bom, né? É uma alienação. E por que é uma alienação? Porque na mesma medida que a gente vive uma das mais profundas épocas de conhecimento, de informação, de um volume absurdo, absurdo como realmente nunca foi visto em toda a história da humanidade, nessa mesma imersão absurda de informação, conteúdo, saberes distintos, é a maior alienação que a gente já viveu, porque este volume tira a gente do cerne. É muito barulho, é muita distração. Até uma das armas de guerra é confundir o inimigo com bombardeios que tiram a atenção. E aí ele não sabe aonde é verdadeiro ou mentiroso. Isso é uma estratégia de guerra, para você ter ideia. Então, a gente está num tempo onde a nossa atenção, ela está constantemente sendo roubada, constantemente sendo alvo de atenção de diversas coisas, algumas intencionalmente para nos destruir. A palavra vai dizer que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas ele não vem com um tridente vermelho e chifre entrando na nossa casa. Ele entra assim, na sutileza de uma distração, na sutileza do barulho, na sutileza da agitação, na sutileza
de não nos permitir estar despertos. É quando a gente mesmo tão ocupado, a gente está tão aéreo, tão alienado das coisas que realmente importam na nossa vida. E esse é o desafio que você e eu temos. Esse é o desafio que o nosso Deus está nos convidando a acordar. Então, vamos lá, vamos entender por que vigiar e estar pronto é tão importante. Quando foi a última vez que você esteve genuinamente, tipo, de verdade, desperto, atento, sabendo, assim, ó, olhando, vendo o que está acontecendo? Não só acordado, fisicamente, mas de verdade. Como é que isso se materializa? Sabe quando você está vivendo e você consegue perceber, se assistir, ter clareza do porquê você pensou o que pensou? Ou ter clareza sobre por que você falou o que falou e como disse? Ou quando você começa a perceber que aquilo que você está fazendo, você está com o corpo presente. Você está efetivamente percebendo aquilo que você está vivendo. Você já parou para pensar? Quando foi a última vez que você se viu assim? Inteiro, inteira? A maioria de nós, muitas vezes, está no estado de sonâmbulo. Acordamos de manhã, vida corrida, acelerada, ou até mesmo nem tão corrida e nem tão acelerada assim, mas um movimento robótico, mecânico, rotineiro. E não a rotina como algo ruim. Rotina é maravilhoso. Rotina é ordem. Rotina é algo que você faz de maneira processual e sistemática. É maravilhoso. Porque você consegue ter, construir. Sem rotina não se constrói. O nômade, ele tem ali uma cabana, alguma coisa do tipo, mas ele não tem uma construção, ele não tem uma casa, porque pressupõe tempo, pressupõe processo, sistemas, ações relacionadas, correlacionadas, orquestradas. Então a rotina nada tem de problema, mas a passividade, o sonambulismo emocional, intelectual e espiritual, aí sim que mora o perigo. Por isso que o Senhor fala que o vigiar, ele é um fator que nos protege. Vigiar é proteção. Mas eu não estou falando do vigiar que é reflexo do medo. De alguém que, ai, será que eu tranquei a porta? Ai, meu Deus, eu estou andando na rua. Ai, deixa eu guardar meu celular, porque está tendo tanto assalto em São Paulo. E me entenda bem, eu não estou falando para você andar com a cara para cima, como dizia minha avó, como se não tivessem riscos lá fora. Tem sim. Mas uma coisa é entender de forma, é ser amigo da prudência, que a palavra diz que a sabedoria, ela tem uma moradora na casa dela e ela chama-se prudência. Eu não estou falando para isso, porque o sábio ele é prudente. Eu estou dizendo que é quando eu não sou prudente, mas eu sou temeroso. Esse ponto, esse nível de atenção pelo medo, não é isso. Isso não é vigiar. Isso não é vigiar. Isso é estar em alerta no mau sentido da palavra. É estar em um estado de enrijecimento, movido pelo medo. Nada tem a ver com o que o Senhor está chamando para nós. Agora, tudo tem a ver com aquele que é prudente. O prudente, ele entra no ambiente e ele faz leitura do ambiente. Ele prova as coisas aonde ele está. Ele não entra de forma ingênua, despreparada. Ele entra de maneira gentil, generosa, bondosa, pacífica, com os frutos do Espírito, mas ele anda alerta. Ele não fecha negócio com qualquer pessoa, só porque pareceu um baita negócio. Ele vigia. Ele é prudente. Ele não vai e confia numa pessoa plenamente, de coração rasgado. Não, ele entende que confiar no sentido de depositar toda a esperança e expectativa é somente a um, que é Deus. O meu irmão vai falhar comigo, o meu amigo, o meu cônjuge, o meu pai, o meu colega de trabalho, o meu pastor, o líder da minha empresa, os meus filhos, os meus pais,
eles vão falhar comigo. Por isso eu preciso vigiar o grau, o nível de entrega que eu estou fazendo naquela relação, não na relação, mas no depósito de uma expectativa que não cabe ao outro me entregar. Isso também é vigiar. Isso é estar atento. É conseguir estar atento, olhando assim, o que está se passando aqui dentro de mim? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Por que tal coisa que fulano fez doeu tanto? Por que eu agi de forma tão impulsiva quando fulano me falou alguma coisa? Que informação está por trás disso? Qual parte? Eu preciso vigiar. Eu preciso me assistir e ler. Olha só, Isaías 21:8. Então, o vigia gritou: dia após dia, meu Senhor, eu fico na torre de vigia. Todas as noites, permaneço em meu posto. Vigiar não é ficar nervoso esperando o pior, é uma postura de atenção orientada, de atenção intencional. É um espírito desperto, sintonizado, pronto para responder ao que vem. O vigia da torre não fica com medo. Ele vê, e porque vê primeiro, age quando ainda há tempo. O vigia é o que sabe gerir as finanças. E que não... Deus abençoa que a fatura do cartão de crédito eu consiga pagar esse mês. Você está disperso. Isso não é estar vigiando. O vigia, ele consegue perceber que determinado cenário em uma relação pode estar machucado, pode estar com peso, com preocupação. Mas se a gente não tiver acordado, não dá para ver isso. Se a gente não tiver acordado, não dá para perceber, não dá para a gente ler. Tem um palestrante que eu gosto bastante, ele chama aquela pessoa que tem boa percepção, né, que tem feeling, que tem... e o feeling, eu não vou usar essa palavra que ela não traduz o que eu quero dizer. Aquela pessoa que ela é atenta, que ela lê os cenários, ele fala que essa pessoa ela tem sensibilidade, porque ela tem sensores. Faz todo sentido isso. Sensores, estado de atenção intencional. Atenção. Quando alguém chegou e fez um comentário rude, será que essa pessoa só é rude? Será que tem mais informação aí por trás? O que será que o meu estado de atenção focada pode me fazer ler, ainda que o outro não disse nada? Muitas pessoas, eu já vi pessoas serem demitidas e se surpreenderem, tomarem um susto. E aí, com muito respeito, eu vou te dizer isso. Quando a gente tem leitura de como é que a gente está trabalhando, uma demissão nunca viria por surpresa. A menos que você pudesse estar trabalhando num lugar de completa ação de má fé. O que de verdade é a menor das propostas. Normalmente, quando isso acontece, é porque a gente não vigiou. É porque a gente estava disperso e não desperto. A gente não percebeu que a entrega que a gente estava fazendo, ela era inadequada de alguma forma. Talvez parecia muito boa para nós, mas era inadequada para o local. Será que você está sendo aquele vigia, atento à qualidade do seu trabalho? Trabalho é adoração a Deus. Trabalho é adoração a Deus. É uma das coisas que mais nos assemelham, olha que coisa poderosa, que mais nos assemelham a Deus no sentido do que Ele faz, é trabalhar. Porque trabalhar, quando você trabalha, você cria. E criação é uma das coisas que o Senhor, é uma das maiores facetas do caráter de Deus. Deus todo o tempo Ele cria. Todo o tempo Ele cria do nada. A gente cria a partir do que Ele criou. Então, trabalhar é algo maravilhoso. É algo onde a gente coloca as características do caráter de Deus que Ele compartilhou conosco, a gente coloca aquilo em movimento. É a adoração. A gente não serve a Deus simplesmente, por exemplo, eu não estou servindo a Deus aqui agora mais do que eu estava servindo a Deus há 1 hora antes. Porque 1 hora antes eu estava trabalhando. E nesse trabalho eu estou construindo coisas que abençoam a vida de pessoas. E mais do que isso, simplesmente manifestam a glória de Deus por usar as competências, a clareza do que Ele me entregou. Mas se eu não estiver atenta para isso,
eu vou olhar meu trabalho como peso. Eu posso olhar para o meu trabalho e não ver que excelência não é uma opção. Ele é manifestar ou não a glória de Deus através do que eu faço. Eu preciso estar atento para isso. Senão é muito mais fácil que eu possa olhar para o meu trabalho e nem sequer ver isso passar. E nem sequer ver que eu deixei coisas passarem. E aí quando um fruto vem, um fruto ruim vem, eu me surpreendo. Precisamos estar dispersos. Eu estou construindo contigo uma linha de raciocínio, que ela não vai se limitar ao reflexo ou ao efeito de estar atento e desperto versus disperso somente nas coisas cotidianas. É muito maior. O que a gente está conduzindo aqui, é nosso pensamento junto, é para olhar o quanto isso está afetando a nossa essência, quem a gente foi chamado para ser como filho de Deus. O inimigo das nossas almas não brinca. Ele quer roubar a nossa vida, ele quer roubar a nossa atenção, ele quer roubar o nosso amor. Ele quer roubar o amor, ele quer roubar a nossa alegria, ele quer roubar a nossa possibilidade de desfrutar a vida. Ele quer roubar a nossa atitude de ser uma pessoa respeitosa e bondosa. Ele quer roubar a nossa família. Ele quer roubar as nossas finanças. Ele quer roubar o nosso prazer pelo trabalho. Ele quer roubar o nosso prazer de nos relacionar. Ele quer roubar. E ele tá lá, tá fazendo isso comigo, tá fazendo com você, todos os dias. Então, o vigiar é estar pronto, é uma atitude intencional de corpo, alma, mente e espírito, integral. Para que me faça reconhecer os cenários. Reconhecer o que está por vir. Espírito pronto. É porque ele não veio um pó de ninja. Espírito pronto é porque ele está sempre conectado e atento. O Senhor, a palavra diz que não existe nada que o Senhor fará que ele não vai revelar aos seus profetas. Aí você fala assim, mas eu não sou profeta. Quem disse? Quando o Senhor fala conosco, ele fala, abre a tua boca e profetiza. A palavra, quando eu declaro a palavra, eu estou profetizando. Quando eu anuncio o que não é como se já fosse, que é a fé, ela é uma profecia, eu estou profetizando, eu estou anunciando algo que não é por causa da minha convicção, sabendo quem Deus é. Então, sim, nós somos profetas. Então, o Senhor vai revelar para mim, para você, os segredos da nossa vida quando a gente estiver desperto, quando a gente estiver vigilante, atento, com o espírito pronto para ele falar. Por que isso importa? Porque vivemos num tempo onde o barulho é imenso e a atenção é o recurso mais disputado que existe. Você sabia que, provavelmente você já assistiu aquele vídeo, aquela série ou é um filme? Agora não me lembro, não, é um filme, que é redes sociais, na Netflix. Ele conta um pouco sobre a lógica, a mecânica, como se fosse o modelo de negócio da rede social. O modelo de negócio da rede social, o produto, é a atenção. Os elementos de curtir, o comentário, as notificações, todos esses elementos, eles não são à toa, não foi um por acaso. Eles mexem com o nosso sistema dopaminérgico. Ele mexe com algo que é químico, que é biológico e que gera efeitos reais em nós. Então, a dopamina, ela é uma sensação de prazer. Então, quando eu injeto dopamina em alguém, eu capturo a atenção. É químico. Tipo, não dá para poder dizer assim, ai, não, eu sou inerte a isso, eu estou protegido. É nós. A gente foi criado assim, é nossa estrutura, e não há problema nenhum, muito pelo contrário, é maravilhoso. Cada um dos hormônios, cada um dos elementos que Deus fez compor a nossa natureza, eles são poderosíssimos. Agora, o ponto é, quando eu estou dentro de um ambiente que vai capturar aquele elemento que é chave da minha atenção, porque se tiver a minha atenção, tem o meu coração, tem o meu pensamento. Aí, o que eu penso, muda o que eu sinto. O que eu sinto, muda o que eu faço. O que eu faço, muda os meus resultados. É uma sequência. Por isso que a palavra vai falar primeiro, não tome a forma desse mundo, mas renove a tua mente pela palavra, não é à toa.
a neurociência fala hoje, o que o desenvolvimento humano fala hoje, isso é a Bíblia há milênios. Há milênios. O processo da importância de mudar o que eu penso é porque o que eu penso afeta o que eu sinto. E a natureza humana, ela age, ela reage pelo que ela sente. E aí, o que eu faço, ele vai gerar resultado. Então, alguém foi lá, ele teve um pensamento. Ai, fulano foi grosso comigo. Pensamento, sentimento. Cara, que agressividade, que traição. Como essa pessoa fez isso comigo? Aí, como que eu ajo? Eu repudio a pessoa. Ou sou grosseiro igual. Quais são os meus frutos? Pronto. Antes de ter uma ponte, virou um abismo maior. E aí eu quebro uma relação. Relações quebradas, elas geram efeitos colaterais com isso. Nós somos seres sociais. Então tudo começou com um pensamento. Um pensamento. Quando a Bíblia vai falar sobre Eva, o que aconteceu? A serpente lançou um pensamento. Será mesmo que vai ser como Deus? Será? Aí Eva, será? Pronto, um pensamento gerou um sentimento. Levou a uma ação. E não tem jeito, a ação tem resultado. Quer mudar um resultado que está ruim na tua vida? Começa a olhar o que você tem pensado. Então, é por isso que a atenção, que é a plena concentração dos meus pensamentos, olha o poder que isso tem. Por isso que ela é o elemento mais concorrido hoje. Tudo está brigando por atenção. É a moeda mais cara. Empresas pagam centenas de milhares e de milhões de reais e dólares para capturar a atenção. Porque quando eu capturei a atenção, eu consegui gerar nessa pessoa um sentimento. Esse sentimento vai levar uma ação. Essa ação vai trazer um resultado. E muitas vezes essa ação é uma compra. Essa ação é uma compra de um produto, essa ação é a compra de uma ideia. Então, dado que esta guerra está acontecendo, eu não posso agir como um menino, como uma menina, inocente, ingênuo, e andar com a cara para cima. E não perceber o efeito que as coisas estão tendo nas minhas responsabilidades, aonde é minha área de governo. Isso pode ser o quanto eu me relaciono com Deus, é minha área de governo, o quanto que eu dou de mim para Ele. Isso pode ser o quanto que eu me desenvolvo e produzo com amor e alegria, sendo alguém que adora a Deus pelo meu trabalho. Ou pode ser o quanto que eu zelo e valorizo e cuido e nutro, eu vou nutrir, né, uma relação. Tudo isso está competindo com a minha atenção. E é difícil para chuchu. É difícil demais. Por quê? Porque é um combate constante. Isso tudo é muito simples de falar. É bonito. Mas para viver, é justamente por isso que o alerta não é não caia na tentação. É vigiai e estai pronto. O sacode é vigia, porque se você e eu não vigiarmos, é certeza que a gente cai nisso. É a única certeza absoluta que a gente tem. Então, uma pessoa distraída espiritualmente, ela não perde a salvação, mas ela perde a capacidade de agir com a autoridade no momento que ela deveria agir. Tem coisas acontecendo. Você começa, imagina só, coisa boba, tá? Você acorda de manhã, tá toda estranho, tá com pensamento acelerado, não é normal. Mano, não é normal. Orem. O nosso espírito precisa estar ligado. É uma seta espiritual que está tentando atingir a minha vida e a sua vida, e a gente está lá com a cara para cima. A gente tem que colocar ordem espiritual, orar, destruir as setas do inimigo contra a nossa vida. E não é espiritualizando tudo, tem coisa que é nós mesmos, que é a gente, mas nem tudo é meramente comportamento, tem coisa que é espiritual. E se a gente não está ligado nas coisas básicas, como é que a gente vai estar ligado nas coisas do espírito? E aí, de repente, vem aquela dor do nada. De repente, vem aquela dor de cabeça. De repente, vem aquela pessoa que te deu uma invertida do nada e acabou com o seu dia. De repente, algo que alguém falou alcançou teu coração tão profundamente do nada. Não é à toa, não negligencie. Há uma guerra.
por atenção. E a dor, seja ela física, seja ela emocional, seja relacional, ela está tentando nos roubar. A gente tem que estar mais atento. A gente precisa clamar ao Senhor: Senhor, me faça estar como aquele atalaia que sobe na torre e vigia, vê primeiro. Não é normal. Deixa eu pôr a mão na minha cabeça e declarar toda ansiedade, todo pensamento acelerado, toda essa angústia, tudo isso que veio no meu coração porque essa pessoa falou X, Y, Z para mim, eu rejeito, eu renuncio, eu renego. Não faz parte da minha vida, eu não aceito isso. Eu declaro em nome de Jesus que eu estou em paz. Declaro, Senhor, que Tu és a minha paz. Eu declaro que eu abençoo essa pessoa. Eu abençoo a mim. Não aceita como o seu dia do nada começou a virar uma bagunça. Ordem, governo. Mas só quem está atento consegue governar. Senão a gente perde o posto. O diagnóstico. Filhos da luz que vivem na sombra. Olha esse texto que forte, lá em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 8. Irmãos, quanto ao tempo e época, eu não preciso nem escrever para vocês, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Olha que maravilhoso esse nível de comunicação, tipo papo reto. É como quem fala assim, ó, eu não vou nem ficar aqui trocando miúdos com vocês, enchendo o contexto, porque não precisa. É como quem disse, tá careca de saber. Vai vir como um ladrão, vai vir sorrateiramente o dia do fim. A gente não vai vir um alerta, um anúncio. É sutil. Então, quando disserem para você paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores a uma mulher que está grávida. E de modo nenhum eles escaparão. Mas vocês, meus irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais. Não durmamos, não vacile, não fica com a cara para cima, não fica panguando sem olhar a tua vida. Não fica vulnerável, não fique como uma pessoa passiva. Não fique como alguém que vai empurrando a tua vida com a barriga. Não fique como alguém que fica perambulando, acorda de manhã, passa o dia inteiro, passa a semana e acabou, você não sabe nem para onde você está indo. Assim como os demais. Mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, eles dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Não está falando de noite de forma literal, é metafórico aqui. O que a noite é? A ausência de luz, de clareza. Não se pode ver. Está no que é dúbio. Está no que não existe postura, atitude cristalina. Está falando do sinal dos tempos, está falando do final dos tempos. Mas esse fim dos tempos, ele pode acontecer para mim, para você, a qualquer hora. Jesus já voltou para uma galera. Uma pessoa muito especial, que Jesus já voltou, foi para minha avó é falecida, talvez no seu caso também. Uma pessoa extremamente especial, um grande mentor, meu pastor Paulo Tércio, Jesus voltou para ele. Independente do momento, virá como um piscar de olhos. Mas para você e eu, que vivemos na luz, que a luz é a palavra e que é Cristo, a gente não pode ser pego despercebido. É isso que está dizendo aqui. Não cabe. E isso serve para tudo. Se estão vindo trevas dentro das suas finanças, a gente precisa orar. Eu já vivi em trevas das minhas finanças. Tipo, dúbio total. Estou em processo de levar mais clareza para minha vida financeira. Mas eu já vivi. Não faz sentido nenhum para aquele que está na luz, que é a palavra. Se a gente tem que combater. Eu já vi meus relacionamentos em trevas, eu já vi eu mesma em trevas. E trevas de quê? De dúvida. Trevas de não saber, não ter clareza do que fazer. E eu não estou dizendo, e aí aqui, por favor, me entenda, eu não estou dizendo que
sobre tudo, a gente, ai, não, eu sei exatamente tudo que eu tenho que fazer. Não. E é por isso que eu busco ao Senhor. Existem inúmeras áreas da minha vida que eu ainda não tenho absoluta clareza. Mas o que eu faço todos os dias e o Senhor tem me ensinado, eu não paro de buscar. Eu não posso aceitar a dúvida. Eu não posso aceitar que não há clareza. E eu também não posso aceitar a ansiedade que deixa cego. É numa atitude. Senhor, eu nem sei o que eu não sei. Eu nem sei como é que eu arrumo essa área da minha vida. Mas eu sei que eu preciso arrumar. Eu sei que ela não conversa com a palavra. Então me ajuda a enxergar o que eu ainda não sei. Isso abre. Isso já faz com que os nossos sensores espirituais, físicos e emocionais vão para um outro patamar. O modelo de Josué em Jericó, indo para o final. Josué 6, de 1 a 16, se liga só. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entregarei nas suas mãos Jericó e o rei, seus homens, e o rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro e vai à frente da arca. No 7º dia, marchem todos os 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um no seu lugar, no lugar que estiver. Diretriz, estratégia, 3 coisas que Josué é um exemplo para nós aqui, de alguém que estava atento, que estava vigiando e pronto. Ele obedeceu antes de ver o resultado. Você imagina que doideira? Para pensar. Quando a gente lê na Bíblia, fica tão natural, né? Agora, para pensar. Que loucura. Você quer, sei lá, Deus falou que vai te dar uma região para você conquistar. Seja para que você expanda os seus negócios, seja uma casa para você desfrutar com a tua família, não sei. Algum território que Deus falou para você que você ia ganhar, que Ele ia te dar. Aí a estratégia é, vai lá e fica dando volta, tocando trombeta. Senta nessa cadeira e para pensar uma coisa dessa. Meu Deus do céu. Deus já me pediu coisa que é bem menos doida e eu hesitei. Bem menos, senhor. Incomparavelmente. E eu hesitei. Mas ele obedeceu sem ver. Ele foi lá. E olha a doideira, né? Eu gosto do Juscelio que ele fala sobre isso. Deus nos ensina com o inverso. Então, ele falou que ia destruir os muros com um grito, mas por todo o período antes do grito era no silêncio. Posso nem treinar contra-intuitivo. Deus está matando a nossa forma, por quê? Para que saia para fora o que é a essência do Espírito dele em nós. Então, por isso que a obediência é uma coisa tão importante. Obedeceu antes de ver os resultados. Segunda coisa, ele não delegou. Ele matou no peito e falou assim, é comigo isso aí. Ele foi lá, levou o povo. Ele passou a vergonha de levar todo mundo. Gente, acredita aí comigo, hein? Vamos lá. Circulando e guerreando. Você já liderou pessoas? É muito desafiador. Levar as pessoas, engajar as pessoas, elas fazerem o que precisa ser feito. Quanto questionamento? Você acha que todo mundo foi lá bonitinho e ninguém se fez a pergunta de, meu Deus, para que isso? Gente, isso vai dar certo mesmo? Ah, a gente tá parecendo uns doidos rodando isso aqui, gritando, com trombeta. Ai, mas olha esse sol. É só, se você conviveu com 3 pessoas na sua vida, você já sabe. Agora, imagina com milhares. Jesus poderoso, imagina com milhares naquele ambiente de guerra, de dúvida, de sol pegando fogo, pouco recurso. Meu Deus, mas ele foi lá, ele não delegou. E o terceiro, fez na hora certa. Deus deu o comando, ele foi. Eu não sei você, mas eu preciso crescer tanto nisso aqui ainda. Quanto? Quanto de uma obediência imediata eu preciso? Eu sou alguém que obedece a Deus, de verdade. Mas quantas coisas eu não obedeço prontamente? Quantas? Coisas que por N motivos.
ou porque eu tenho vergonha, ou porque eu tenho preguiça. Coisas que são simples. Ah, vai lá e dá uma palavra para alguém. Puxa, eu tô tão cansada hoje, Senhor. Quantas vezes eu fiz isso? Eu tenho, eu não tenho nem a coragem de contar. E eu falo isso para você de forma humana, de forma de gente para gente. Mas eu não me orgulho disso. Talvez você também não se orgulhe de várias coisas que você sabe que precisa fazer e não faz. Mas que hoje seja mais um dia para a gente se lembrar. Que hoje um degrauzinho a mais a gente suba. Que hoje um tijolinho a mais nessa construção a gente suba. Olhando para esse cara, olhando para Josué. E aí a aplicação prática para nossa vida. O que muda quando eu estou desperto? Quando eu estou ativo? Quando eu estou acordado? Onde está a sua fé? Lucas 8:25. Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhes obedecem? Se Jesus nos perguntar hoje, onde está a nossa fé? Se a gente não tiver ligado, a gente não sabe responder essa pergunta. A fé é nutrida por atenção, por cuidado, por intenção. Não se sustenta a fé sozinha. Fé está sendo todos os dias sendo combatido. Eu não me lembro o texto bíblico agora que fala, mas combata diligentemente para proteger a tua fé. Se a palavra ensina isso, diligentemente, é porque vai ter combate. Se Deus perguntar para mim, para você sobre a nossa fé e a gente não tiver ligado, a gente não sabe onde ela está. E se eu não sei aonde ela está, como é que eu vou nutrir ela? Eu não tenho a menor condição. E a promessa que sustenta a responsabilidade que a gente tem nisso. Mesmo que você tenha perdido uma batalha, você não perdeu a guerra? A guerra por nossa vida já está vencida por causa da obra e do nome de Jesus. Eu comentei aqui, existem várias áreas da minha vida onde eu preciso aumentar o meu nível de consciência, de clareza, de atenção. Mas existem muitos outros que o poder de Deus em mim já fez vencer. Olhe para a sua vida também. Porque, da mesma forma que o inimigo das nossas almas quer nos fazer cair por não vigiar, ele quer nos fazer ter culpa por não vigiar. Não caia também nessa. Olhe, e eu gosto muito da Joyce Meyer, que ela fala isso. Deus não tem prazer nenhum de nos ver, Senhor. Eu ainda não consegui resolver isso na minha vida, Senhor. Me perdoa. Imagina só, se a gente não aguenta essa lamuriação, você imagina Deus. E aí, eu não estou falando de maneira grosseira. Se a gente ora de forma sincera, Deus fala que ele nunca desprezaria nunca. Olha, eu já chorei diante de Deus assim, copiosamente. Que lugar maravilhoso para chorar. Não tem ninguém nessa terra que nos entende com ele. Então, se a gente estiver angustiado, seja o que for, pode ser a coisa mais boba. Mas se ele é um choro genuíno, verdadeiro da nossa alma, o Senhor nos acolherá. Mas se é uma lamúria de alguma coisa que a gente ainda não resolveu, essa lamúria, ela é enjoativa. Ela não traz resultado nenhum. Então é mais sábio a gente olhar para isso e levar esse tema para Deus como uma conversa de um filho maduro. Olha, Senhor, eu sei que existe isso, isso, isso. Eu ainda não resolvi, eu preciso de ajuda. Eu me coloco na tua presença. E honestamente, tem coisas que eu ainda nem quero fazer. Me ajuda a ter vontade. Seu espírito está pronto para colocar governo na tua casa quando tem demônio tentando entrar para tirar a paz? Para tentar fazer você acordar já logo nos primeiros minutos do dia, já toda agoniada? Você está pronta? Você está pronto para botar a mão na tua própria cabeça e ter governo e falar assim, aqui não, ladrão da paz, sai fora. A palavra do Senhor diz que quando estamos nele, até a tristeza solta de alegria. Não aceita tristeza na sua vida, não aceita mau humor, não tem essa. Eu acordo meio mal-humorada, mal-humorado. Sai dessa. O Senhor nos deu vida. Não aceite como comum. Agora, claro, haja de forma desperta. Talvez você está com algum problema de nutrientes. Alimentação mesmo. Vai lá.
Toma um remedinho que você possa, remedinho, uma vitamina, isso já vai te dar um ânimo. Mas também isso é ação espiritual, é botar governo espiritual no corpo, é o que o Senhor espera de nós. Eu estou dando só um exemplo, que muitas vezes são setas. Essas setas, elas podem ser espirituais, mas elas podem ser físicas, porque está faltando algo. E aí eu não olho para isso. E eu vou lidando como se aquilo fosse comum. E aí o resto de coisas da minha vida vão se estragando, porque faltou estar desperto. Tem algo que Deus mandou que você fizesse e você terceirizou? Falar com alguém? Exemplo. Tem alguém que está invadindo um espaço de maneira desrespeitosa. E você não tem coragem de falar com aquela pessoa que ela está invadindo um espaço. E aí você, das duas uma, ou terceiriza pedindo para que o outro faça, ou você omite e não faz. E isso rouba a tua paz, isso gera briga em algum relacionamento, isso faz com que o outro crie uma dependência. É difícil isso. Mas muitas vezes a gente precisa chegar e ser firme com o outro. Ser firme não é ser grossa, não é ser grosso. Eu já errei a mão nisso. E não é fácil esse equilíbrio. Eu já precisei fazer alguém entender que existia um limite e como foi doloroso fazer. As primeiras vezes que eu fiz isso, eu errei a mão, fui grosseira. Mas venho pedindo graça para Deus. Porque antes eu negligenciava, eu me omitia, eu não colocava. Os dois lados estão errados. O Senhor não espera que a gente seja grosseiro com ninguém, mas o Senhor não espera que a gente seja passivo. E esse equilíbrio é só a sabedoria que vem do alto que pode nos dar. Você vai se ver sendo lapidado, conseguindo aos poucos continuar sendo amoroso, amorosa, mas ainda assim dizer, ó, até aqui, esse é o limite. São ações de estar desperto, não terceirizar o que a gente tem que fazer. Trombeta para ser tocada, anunciar a palavra, ou anunciar uma verdade para alguém, ou anunciar para mim mesmo que é um tempo de movimento. São coisas assim. O Senhor nos chamou para despertar. E eu quero poder orar por nós agora, para que o Senhor que o Senhor tenha em nós um coração sedento, que quer de verdade viver isso, e que reconhece que sozinho não dá conta, mas que se posiciona para que o Espírito nos capacite. Eu quero te convidar a unir a tua fé comigo aqui, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela palavra. Obrigado pelo exemplo de Josué. Obrigado pela tua misericórdia e por saber que muitas vezes, muitas e muitas vezes, a gente passa pelas mesmas coisas até aprender. Obrigada porque o Senhor não desiste nunca. Obrigada mesmo. Mas, Pai, nós queremos amadurecer. Nós queremos nos tornar filhos mais maduros, filhos que desfrutam de uma sabedoria de saber ser, de saber olhar, distinguir aquilo que é do que não é, do que parece ser. Sabedoria para entender o tempo e o modo das coisas. Sabedoria para não ficar com a cara para cima, de maneira passiva, mas ter atitude. Nos ajuda nisso, Senhor, nós precisamos. Cada um de nós aqui, Senhor, eu sou a primeira que faz esse clamor. Que o Teu Espírito nos conduza, Pai, à verdade. Nos ajude a estar prontos. Pronto até mesmo para que o Senhor nos conte as coisas que a gente ainda nem sabe, que estão dentro de nós. Obrigada, Espírito Santo. O Senhor é muito lindo. Nós entregamos o nosso coração uma ação real de clamor. Nos desperte, nos ajude a despertar. Aquilo que a gente não dá conta e que realmente nós não vamos fazer nunca, que o nosso espírito se abra para que o Senhor transforme e injete em nós o que nós precisamos. Mas aquilo que é papel mesmo nosso, que é uma capacitação que o Senhor já nos deu ou que o Senhor quer nos dar,
mediante um passo, uma atitude, nos ajuda a fazer isso. Nos ajuda a vencer toda a passividade, toda a monidão, toda a dispersão, toda a distração, todo o roubo de energia vital, porque estamos engajados ou envolvidos ou absorvidos por tantos outros barulhos de fora. Nos ajuda a acordar para isso. Eu oro por mim, Pai, por cada um dos meus irmãos que estão aqui e os que vão ver essa gravação em qualquer época da vida. Que cada um de nós, Pai, possa ser abençoado por Ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E se você me ouve aqui e você nunca... Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, lindona. E você que assiste aqui, de repente você despertou de uma forma que você não tinha despertado antes. Para algo que é o princípio de tudo. Que é de entregar a sua vida para Jesus. Talvez você já foi para a igreja, talvez você ouve pregação, louvor, mas você não deliberadamente ainda, diante de Deus e dos homens, entregou a sua vida. E aí você pode pensar, cara, mas eu estou entregando aqui no meu cantinho, eu sirvo a Deus na minha casa, quem disse que precisa na igreja? A palavra diz que nós devemos tomar uma atitude. E aquele que confessa ao Senhor, como nosso Senhor, diante dos homens, ele nos confessará diante do Pai. Deus, conhecedor de todas as coisas, criador meu e seu, ele deu esse comando para nós. Porque quando a gente confessa a ele, a gente está usando o nosso poder de livre-arbítrio para poder dizer assim, ó, eu escolhi entregar a minha vida na mão daquele que pode cuidar. Eu não dou conta. É essa assunção, é esse reconhecimento que a gente faz. Por isso, sim, não basta em silêncio. A palavra não erra. E ela deu um comando para mim e para você. Então, se essa palavra de alguma maneira te tocou hoje, eu te encorajo a fazer comigo essa oração. Ela é simples, mas a palavra diz que aquele que com o coração crê e com a boca confessa a Jesus, receberá salvação. Salvação de quem? Salvação dessa era caída. Salvação de nós mesmos. Salvação do peso do pecado que ele traz à morte. Morte essa, que é o nosso espírito separado de Deus. Que faz com que a gente tenha eternamente um buraco. Podemos ter tudo. Podemos ter amor, podemos ter dinheiro, podemos ter pessoas que amamos do nosso lado, podemos ter saúde, mas um buraco está lá. Esse buraco não tem como preencher, se não for com a presença única de Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Nós somos criados para ser dele. Então, se o Senhor falou contigo através dessa palavra, eu quero te convidar, feche seus olhos só para você não se distrair. Simples assim. E faça comigo essa oração, não importa quando você ouvir isso. Mas faça com fé, diga assim, Senhor Jesus, eu te agradeço, porque hoje eu ouvi a tua voz. Eu reconheço que eu pequei, que eu segui a minha vida da minha forma. E eu reconheço que o meu pecado me afastou de ti. Mas hoje, eu me arrependo. Eu te peço, me perdoa. Me lava com o teu sangue. Me limpa de toda a sujeira que me alcançou. Toda a distração, toda a visão cega, toda a escuridão. Me limpa. Porque hoje, eu te recebo como meu Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo. E se você teve essa decisão hoje, que maravilhoso, a gente celebra. Assim como tem festa no céu, a gente celebra hoje aqui junto com você. E me deixe saber quem você é, vai ser uma alegria poder orar por ti. Vai lá no Instagram, Cap Likeness, CAP Likeness, como se fala literalmente, e vai lá no direct e me conta da sua história. Eu quero ter a alegria de poder te ajudar nessa nova trajetória. Nada tem a ver com religião ou igreja, mas uma vida real, entregue ao Rei da Glória. Te abençoo, em nome de Jesus. Amém? E abençoo você que está assistindo, abençoo você que está aqui, abençoo você, sua linda, em nome de Jesus, que bom ter você aqui. Que seja de fato essa palavra como uma flecha que alcança, mas abençoa. Que seja como atinge o alvo. E no nosso coração uma terra boa
onde vai florescer toda a semente que o Senhor plantou em nós. Em nome de Jesus. Tamo junto. Valeu. Boa semana. É nóis.